Olá a todos e a todos que nos acompanham em nossas aulas de Direito Penal, certo? Em nossa última aula, nós falamos da comunicação falsa de crime ou de contravenção previsto no artigo 340 do CPI, da auto-acusação falsa previsto no 341 do CPI, do falso testemunho ou falsa perícia 342 e 343 do CP. Em nossa aula de hoje, nós iremos falar da coação no curso do processo, previsto no 344 do CP, e do exercício arbitrário das próprias razões, previsto no 345 e 346 do CP. Tá? Iniciemos com nossa aula falando da coação do curso do processo no Código Penal previsto no artigo 344 do CP. Tá? O nosso Código Penal ele possui uma previsão legal com denominação de crimes contra a administração da justiça, previsto nos artigos 338 ao 359, tipificando aí condutas delituosas que atentam contra o que o próprio legislador julgou ser relevante à busca da pacificação social. Tá? E dos crimes em espécie, faz-se relevante, tá, destacar os seguintes tipos penais pertinentes à conduta de obstruir o deslide processual penal, no qual nós iremos passar a destacar, no momento agora, na aula de hoje, o da coação no curso do processo. Tá? Vejamos, o artigo 344 do Código Penal, ele diz que usar violência ou grave ameaça com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio contra a autoridade, parte ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo, ou em juízo arbitral. Tem pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa, além da pena correspondente, tá, à violência, tá? Pena correspondente à violência. Sobre o referido delito do Código Penal, subsiste um elemento como elemento objetivo aí do tipo a imposição de violência ou grave ameaça no interim de influenciar pessoas no processo penal em seu favor ou de outrem, no qual o agente atentaria contra o andamento do processo. Tá? A coação no curso do processo é um crime contra a administração da justiça, que pune a conduta de usar a violência ou a grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio, contra a autoridade, parte ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamado a intervir em processo judicial. Pode ser judicial, policial ou administrativo, ou em juízo arbitral. A pena prevista é de reclusão de 1 a 4 anos e multa além da correspondente da pena que corresponda à violência. É um crime cada vez mais comum nos dias de hoje. Haja vista que
inúmeras vítimas e testemunhas de crime existem em processo, além de outros personagens processuais. Invariavelmente são ameaçados ali com a finalidade de garantir a impunidade de criminosos das mais variadas vertentes penais. A proteção jurídica daqueles que intervêm em processo judicial, policial, administrativo ou em juízo arbitral. Em primeiro momento vem a tutela jurisdicional, com a proteção da independência judicial através da liberdade interna do juiz para prolatar a sua decisão. E em segundo momento, a liberdade processual como um todo, a liberdade processual como um todo, a fim de que ninguém se sinta coagido quando funciona ou é chamado a intervir em processo judicial ou em juízo arbitral. E um terceiro momento é o da atividade dos órgãos jurisdicionais, na realização dos mecanismos processuais destinados ali à obtenção de uma prestação jurisdicional exata e justa. Com relação ao sujeito, aos sujeitos do delito, é de se ressaltar que o sujeito ativo, ele pode ser qualquer pessoa, e o sujeito passivo é o Estado. E pode ser secundariamente, tá, a pessoa sobre a qual vem recair aí a conduta criminosa. Tá? Com relação à tipicidade objetiva, a conduta típica é expressa pelo verbo usar, que significa utilizar, empregar, referindo-se então à violência física e o da grave ameaça, que nada mais é, a grave ameaça e a violência física, que uma violência moral. A conduta deve ser realizada contra a autoridade, parte ou qualquer outra pessoa que participe de processo judicial, policial, administrativo ou de juiz arbitral. Não há restrição no tipo penal quanto à espécie de processo ou procedimento, podendo ser penal, civil, trabalhista, etc. O crime de coação no curso do processo pode ser praticado também no decorrer de qualquer procedimento investigatório, criminal, certo? Instaurado no âmbito do Ministério Público, haja vista que além de o procedimento de que o procedimento investigativo civil ele vem servir para os mesmos fins e efeitos de inquérito policial. Certo? O PIC, que eu falei, PIC é o processo investigativo criminal, processo instaurado no âmbito do Ministério Público. Tá? Mesmo as ameaças proferidas também têm o mesmo objetivo, porque as ameaças proferidas, antes da formalização do inquérito, caracterizam o crime de coação no curso do processo, desde que realizadas com o intuito de influenciar o resultado de eventual investigação criminal. Caso seja empregada a violência física, o agente ele responderá por 2 crimes, isto em concurso material, lá previsto no artigo 69 do Código Penal. Ou seja, ele receberá a pena da coação no curso do processo cumulado com a pena do ato de violência. E, além disso, destaca-se que o crime de ameaça ele é absolvido pelo crime de coação no curso do processo. O crime de ameaça ele vem previsto no 147 do Código Penal, no qual ele vem punindo a conduta
de ameaçar alguém por palavra, escrito, gesto ou qualquer outro meio simbólico de causar mal injusto e grave. Trata-se de crime doloso, exigindo-se que a finalidade do agente seja a satisfação do interesse próprio alheio com o especial fim de agir. Por fim, o crime ele se consuma com o efetivo emprego da violência física ou da grave ameaça. Além disso, ele cuida-se de um crime formal, não exigindo para a sua consumação que o agente consiga obter o favorecimento próprio ou de terceiro, e nem tampouco que a vítima se sinta intimada. A tentativa, nesses casos, é admissível. A conduta típica é usar a violência ou grave ameaça com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio, contra a autoridade, parte ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamado a intervir em processo judicial, policial, administrativo ou em juízo arbitral. Tem pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa, além da pena correspondente à violência. A objetividade jurídica do crime é a administração pública. O sujeito ativo é qualquer pessoa, o sujeito passivo é o Estado, os elementos normativos do tipo é a violência contra a pessoa e a grave ameaça. A vítima da ameaça ou da violência deve ser contra a autoridade, seja delegado de polícia, promotor de justiça, juiz e até as partes, e até o autor ou réu. O elemento subjetivo do tipo é o dolo genérico, que tem como finalidade aquela de alcançar o favorecimento próprio ou alheio. A sua consumação é evidenciada aí pela prática da violência ou da grave ameaça e se classifica como um crime comum, formal, comissivo, plurissubsistente, unissubjetivo e instantâneo. E a ação penal é pública e incondicionada. Passemos agora a entender um pouco sobre o exercício arbitrário das próprias razões, previsto no Código Penal, no artigo 345 e 346. O crime de exercício arbitrário das próprias razões, ele vem previsto no artigo 345 do Código Penal, que além de pena correspondente à violência, ele prevê pena de detenção também, certo? Que é de 15 dias a 1 mês, ou multa, para aquele que fizer justiça pelas próprias mãos para satisfazer pretensão sua, ainda que legítima, salvo quando a lei permitir. O artigo 345 diz assim: fazer justiça pelas próprias mãos para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permite. Pena de detenção de 15 dias a 1 mês, ou multa além da pena correspondente à violência. No seu parágrafo único vem dizendo que não há emprego de violência, somente se procede. Se não há emprego de violência, somente se procede mediante queixa. Se houver violência, não. O crime ele é tipificado pelo exercício arbitrário das próprias razões, na qual ocorreu em vista de proibição da autotutela, que era a solução de conflitos resolvidos em tempos passados, certo? O crime ele foi tipificado pelo exercício arbitrário das próprias razões. Ele ocorre em vista proibição, certo, da autotutela, tá? Este tipo objetivo, ele era a solução dos conflitos resolvidos nos tempos passados. Hoje ele é tipificado no 345 do Código Penal. Haja vista que com a evolução
a sociedade, ela transmitiu ao Estado a solução dos seus conflitos, que passou a ter, então, aí o Estado, o monopólio da jurisdição, na qual ele visa a organização social e tipifica o exercício arbitrário das próprias razões, vedando a prática de aquilo que comumente se fala de justiça pelas próprias mãos, como ocorria nas sociedades passadas, né? De forma que o Estado, ele apropria-se do conflito social ao retirar a possibilidade de resolução de conflitos das mãos dos cidadãos, entregando ao poder público, o poder judiciário, que passa a deter o monopólio da jurisdição e da força, ou seja, a autotutela, que passou a ser proibida, cabendo tão somente ao Estado o uso legítimo da força. E a pretensão, ela deve ser satisfeita por ser do próprio agente ou mesmo de uma terceira pessoa, desde que legítima. Tá? Devemos observar que existem as situações excepcionais, autorizadas por lei, em que se admite aí a autotutela. Quais são elas? Elas são o que? A própria legítima defesa, o estado de necessidade e o exercício regular do direito, previsto no artigo 23 do Código Penal. O direito de greve, previsto no artigo 9 da Constituição Federal. O direito de retenção de bagagem ou bens móveis, nos casos do artigo 1467 e de outros artigos do Código Civil. A poda de galha, de árvores, de vizinho, artigo 1283 do Código Civil. E a proteção possessória, está lá no artigo 1210 do Código Civil. Pela doutrina, o crime é comum em relação aos sujeitos ativo e passivo. É um crime doloso, comissivo, podendo ser praticado por via omissão imprópria, nos termos do artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. É um crime instantâneo, de forma livre, monossubjetivo e plurissubsistente. No tocante aos sujeitos, qualquer pessoa pode ser o sujeito ativo, haja vista que o tipo do artigo 345 do Código Penal não exige qualidade ou condição especial. O sujeito passivo é o Estado, bem como aquele que foi prejudicado com a conduta praticada pelo sujeito ativo. O bem jurídico protegido pelo tipo penal é a administração pública, especificamente pelo monopólio da jurisdição. O objeto material é a pessoa ou a coisa contra o qual é dirigida a conduta praticada pelo agente. O delito, ele se consuma quando o agente efetivamente, fazendo justiça com as próprias mãos, consegue satisfazer a sua pretensão. Haja vista tratar-se de crime pró-existente, ele será possível aí o reconhecimento da tentativa. O dolo é o elemento subjetivo exigido pelo tipo penal e não há aí previsão para a modalidade culposa. A conduta do artigo 345 do Código Penal, ela pressupõe que o comportamento comissivo por parte do agente, que existe um comportamento comissivo por parte do agente. No entanto, o delito ele poderá ser praticado via omissão. Tá? Quando, nos casos em que o agente garantidor, ele podendo, ele nada faz para evitar a prática da infração, devendo também responder pelo delito do exercício arbitrário das próprias razões, nos termos do artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. A pena combinada ao delito de exercício do arbitrário das próprias razões é a detenção de 15 dias a um mês ou multa, além da pena correspondente à violência. A ação penal ela será privada
passando a ser de natureza pública e condicionada se houver o emprego da violência contra a pessoa. Tá? A competência do julgamento do delito corresponde aí, compete, aliás, inicialmente aos juizados especiais criminais, e o processo e julgamento do exercício das razões em virtude de pena máxima combinada em abstrato, que não ultrapassa o limite de 2 anos, impostas pelo artigo 61 da Lei 9.899. No entanto, será possível também a confecção de proposta de suspensão condicional do processo nos termos do artigo 89 da Lei 9.099. A conduta típica é fazer justiça pelas próprias mãos para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permitir. Se não houver emprego de violento, somente se procede mediante queixa, conforme previsto no seu parágrafo único. Tá? A objetividade jurídica é a administração da justiça. O elemento objetivo do tipo é a conduta de satisfazer pretensão do agente em suposto direito. O elemento subjetivo do tipo é o dolo genérico, pela intenção de querer praticar a conduta típica, somando ao dolo específico, que é a satisfação de uma conduta, ainda que legítima. A sua consumação se dá pela violência, tá? Independente da satisfação. Ele é um crime formal, pois se consuma com a realização da conduta tendente à satisfação da pretensão. Se existir violência contra a pessoa, a ação é de iniciativa privada, em havendo violência física contra a pessoa. Aliás, se inexistir violência contra a pessoa, a ação é de iniciativa privada. E se houver violência física contra a pessoa, é crime de ação pública incondicionada. Tá? O artigo 346, que é a sequência do exercício irregular das próprias razões, diz que tirar, suprimir, destruir ou danificar coisa própria que se acham em poder de terceiro por determinação judicial ou convenção tem pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. É uma outra forma de exercício arbitrado das próprias razões realizada nas condutas de tirar, suprimir, destruir ou danificar coisa própria, que se acha em poder de terceiros por determinação judicial ou convenção. A conduta típica é tirar, suprimir, destruir ou danificar coisa própria. Tá? O sujeito ativo é o proprietário da coisa que se tirou, suprimiu, destruiu ou danificou. E quando se achava em poder de outrem, né? O sujeito passivo é o Estado, e a pessoa que se achava na posse do objeto material do tipo, a coisa móvel, imóvel, sob sua responsabilidade ou de outrem. O tipo subjetivo é o dolo, e é um crime que se classifica em próprio material, de forma livre, comissivo, unissubjetivo, plurissubsistente, instantâneo, de conteúdo variado ou misto, alternativo, e a ação penal é pouco condicionada nos casos de violência, né? Vamos ficar por aqui, já demanda mais de 23 minutos de aula, certo? Em nossa próxima aula, nós falaremos da fraude processual, previsto no artigo 347 do CP, do favorecimento pessoal, artigo 348 do CP, e do favorecimento real, artigo 349 e 349-A do CP. Obrigado a todos e espero contar com tudo na nossa próxima aula. Um forte abraço a todos vocês.